Com a rapidez e a presteza do nosso querido Ed, começamos o nosso Sem Filtro de hoje aqui pelo YouTube /Jovem Pan Blumenau. Não esqueça que nós somos multiplataforma, estamos na rádio, estamos na TV e estamos aqui no YouTube para todos os públicos e para todos os gostos, não é assim, Ed? É isso. Tudo bem contigo, meu querido? Por que tu não tá com o microfone, Ed? Não, sem microfone. Meu, mas tu é um galhudo, né? Toda vez eu falo, põe o microfone, ele não põe ninguém, mas tudo bem. Faz o sinalzinho, tá tudo ok. E hoje o assunto é bacana aqui. Com uma pessoa que fala o que pensa, agrada a muitos, não agrada a outros, porque fala o que pensa. Por isso que eu gosto de trazer gente aqui, ó, direto e reto. E é por isso que ele é meu convidado de hoje. Seja bem-vindo, Almir Vieira, vereador, presidente da Câmara. Obrigada pela presença. Obrigado a você, a Jovem Pan, por ter feito esse convite. E é sempre bom nós estarmos aqui, poder falar, né? E como você falou, não tem muita papa na língua, né? Adoro. A minha formação já diz tudo, né? Vem da caserna, então é sim senhor, não senhor, e dada a missão tem que ser cumprida. É isso mesmo. Falando nisso, vou começar falando do grande pro menor, pode ser assim? Vamos do maior pro menor no assunto aqui? Detalhe que nós não ensaiamos nada, né? Isso é muito importante. Ele acabou de chegar, ele vai sair daqui a pouco, ele tem compromisso. Assim, ó, na correria. Não é nada combinado, hein? É real, né, Ed? O Ed viu aqui. A política no Brasil, o que acontece hoje, tem jeito, vereador? Tem. Qual é o jeito? Eu sou um entusiasta da política e Dá uma luz no fim do túnel pra essa gente. O jeito é o povo. É nós começarmos a analisar em quem nós devemos votar. Nós não podemos votar no nosso vizinho porque ele é nosso amigo. Nós não podemos votar no cidadão que é de um segmento, que defende uma bandeira. Nós temos que votar em quem tem condições de falar todos os assuntos. E isso não é só no macro, isso é dentro da nossa cidade. O vereador tem que sentar numa mesa e ele não pode só falar de um determinado assunto. Vou citar aqui um assunto aleatório. Eu sou da patota de futebol, eu vou defender todas as patotas de futebol da cidade. Tá, e quando chegar o momento da mobilidade urbana? Quando chegar o momento da educação? Quando chegar o momento da segurança pública? Como é que eu vou fazer? Vou perguntar para minha patota? Tô dando um exemplo aqui, não tô citando nome de ninguém. Eu tô só para não ter que mencionar nomes aqui também. Não ser vereador de uma causa só. Exatamente. Eu tô falando de vereador. E aí a gente vai pro macro, pro deputado estadual, pro deputado federal, senador e por aí adiante. Nós não podemos ter bandeira. A nossa bandeira é a sociedade. Nós temos que ter o respeito com as pessoas. E quando eu falo as pessoas, é o preto, é o branco, é o pobre, é o rico, é todas as classes sociais. Independente de cor, bandeira, o que for. Nós temos que fazer um alinhamento onde o grande grupo seja beneficiado. Claro, e obviamente que nem sempre nós vamos agradar a todos os públicos. Quem quis agradar morreu crucificado. Eu lhe pergunto isso porque hoje a gente vê os extremos, né? Meu Deus, Tamara Caroline não vai embora. Eu não te vejo há 8 anos. Depois eu vou ali te dar um beijo. A mãe da Rebeca, maravilhosa. A gente hoje vive, na questão política brasileira, 2 polos bem visíveis, né? Muito distintos, ideologicamente, os posicionamentos e a impressão que dá, impressão não, eu acho que é isso, que tem um lado ótimo, é que a política nunca foi tão discutida num país. Sim. Que eu acho que isso é ótimo. Sim. Porque há muito tempo atrás, eu lembro quando eu era criança, tinha aqueles 2, 3 partidos ali, a gente não via muito essa discussão política em casa desde cedo. E quando a gente chegou nesse momento, por exemplo, Lula e Bolsonaro, que é isso que a gente tem hoje nos polos, e não adianta dizer que não é isso, a gente começou a falar mais de política dentro de casa. A gente começou a falar mais de política em todos os lugares, nas redes sociais, em tudo isso. O senhor vê isso com bons olhos e acha que falar de política, embora muita gente só fale merda, e é esse o português que tem que usar, mas o senhor acha que é interessante a gente falar mais de política, discutir política, abrir a cabeça para as coisas que estão acontecendo? Vivemos novos tempos, mesmo com essa batalha toda? Eu tenho certeza, Cíntia, talvez você não tenha a mesma idade que a minha, então... Tô quase, eu já vi, tu nasceu em 73, né? Isso. Eu nasci em 76. Então tu participou junto comigo, assim que nem o Ed. Nós ainda somos uma turma que tivemos a oportunidade de ter EMC na escola, Educação Moral e Cívica. Óbvio. O SPPB, Organização Social e Política do Brasil. Exatamente. Nós não somos analfabetos políticos.
A nossa geração que tem agora é analfabeto político. Então, quando você fala se eu acho certo discutir política, acho, mas não através de meio de comunicação. Não o que o sentimento daquele determinado locutor ou daquele determinado artista... Opinião na notícia. Né? Aquilo ali não é política. Isso. A política é aquela sentada numa sala de aula dando instrução e ensinamento para as pessoas. Para elas entenderem o que é um Estado democrático, para elas entenderem o que é de direito e o que é de dever. O que está previsto na Constituição. Isso é política. A partir do momento que a nossa gente tiver esse entendimento, nós vamos começar a viver um novo momento. Hoje, infelizmente, a grande massa é envolvida por fake news. Tanto, e aqui eu quero ser muito transparente, tanto da direita quanto da esquerda. Sem dúvida. Sem dúvida. Porque o que se vende é um sonho num país e num mundo que não existe muitas vezes. Então, nós temos que ter esse cuidado. Então, quando se fala de discutir política, é sentar e conversar e explicar os fundamentos básicos. O que a pessoa tem que fazer, o direito da pessoa. Eu sempre faço essa brincadeira com os meus amigos e eu lanço esse desafio. Você pega a Cíntia, ela é formada em política, ela é formada em administração, ela é formada em direito, ela tem várias formações. Ela coloca o nome dela estampado para ser candidata a vereadora. Tem todo o conhecimento do funcionamento de uma cidade, ela fez administração pública, ela sabe tudo. E ela só coloca o nome dela e o número dela. E ela não sai para pedir voto. Ela só vai fazer a marca dela, dizer que ela sabe tudo isso. A Cíntia mal e mal vai ganhar o voto dos parentes. Mas olha, dos conhecidos em nada mais. Por quê? E olhe lá. Por quê? Porque as pessoas não estão interessadas muitas vezes nisso. Estão interessadas em promessas, muitas vezes, que não acontecem. Num sorriso, num abraço, numa simpatia. Eu tenho dificuldade de conversar com as pessoas. Até por conta... Eu ia falar sobre isso, tem fama de brabo. Por conta da minha seriedade, da minha braveza. Mas eu não sou brabo e não tem... É que eu estou trabalhando, Cíntia, praticamente 16 horas por dia eu trabalho. Sabias que a primeira vez hoje que eu te vi sorrindo? É real? Porque tu és sério. Sim. Tu és um homem... a cara mais sisuda, a face mais fechada, trabalhando, fazendo as tuas coisas, mas eu imagino que pra vida política isso pega, não pega? Pega. Porque aquele sorrisinho ali, às vezes, faz a diferença. Pessoal quer abraço, carinho e sorriso. E no Almir Vieira poucos encontram isso, sabe por quê? Porque eu fui doutrinado e acostumado que enquanto que eu estou trabalhando eu tenho que estar sério e focado no que eu estou fazendo. Eu não tenho que ficar fazendo gracinha. Eu não estou aqui para agradar ninguém. Pra ser simpático, Não né? tô aqui. Eu estou aqui para fazer o que a população espera. Aham. E eu sou doutrinado dessa forma. A minha equipe, as pessoas me cobram muito isso. Ai, tem que ser um pouco mais sorridente. Mas eu vou ser sorridente, vou abraçar e vou esquecer do que eu tenho que fazer? Eu não tô para agradar, eu tô para servir a comunidade e tentar dar o meu melhor. Ainda mais nos dias de hoje que é tudo pão e circo, né? Nós vivemos os tempos do pão e circo. Exatamente. Eu tento passar para as pessoas que o que eu quero fazer é sempre o meu melhor, né? Você falou agora que é difícil ver eu rindo. Realmente, as pessoas que estão em volta me cobram muito isso. Mas eu sou uma pessoa, assim, que no meu momento de diversão, eu sou mais engraçado e mais falador que qualquer palhaço que tem em circo. Sim, sim. Tá entendendo? Mas eu tô no meu momento. Cada coisa na sua hora. Exatamente, aí eu tô tranquilo, eu não tô preocupado. Mas as pessoas confundem, vereador, é isso que eu falo, porque hoje as pessoas também transformaram políticos, ou os próprios políticos, aí eu vou falar na maior esfera, virou uma coisa meio popstar, né? Sim, exatamente. Não virou uma coisa meio popstar, Exatamente. assim, porque antigamente aquela coisa, meu avô foi prefeito, né? Eu não fui da época que meu avô foi prefeito em Itajaí, lógico, eu não tinha nem nascido, mas meu avô foi prefeito, tive bisavô deputado, tive tio prefeito, mas numa época em que se tinha o político até com uma distância. Tinha uma distância. Exatamente. Meu Deus, é o prefeito, tinha Sim. um respeito. E hoje me parece que isso tudo, todo mundo virou meio que famosinho, principalmente os grandes políticos do Brasil, esperando os aplausos. Não parece isso? Isso é aí. o que eu vejo hoje. Você tá no picadeiro esperando o aplauso da população. Meio que virou assim, né? A gente vê mesmo essa batalha dentro da própria presidência da República e alguns deputados, enfim, tem muito isso, porque eu acho que as redes sociais abriram esse caminho. A verdade é essa, Cíntia. Hoje, se você fizer um apanhado, quem mais ganha voto nas eleições é quem está sintonizado na rede social. Enquanto que eu subo o morro, tem vereador, qualquer político, Sim. que não sai de uma sala só fazendo o WhatsApp e só fazendo as redes sociais.
Eu tô vendo a situação da comunidade no olho, conversando, vendo a necessidade. Eu ganho menos votos do que aquele que está lá atrás de uma rede social. E como presidente da Câmara, isso incomoda? Incomoda porque eu tenho que me dobrar, né? E eu não estou aqui reclamando. Jamais você vai ver eu reclamar de qualquer coisa da minha função. Eu nunca vou reclamar. Adoro o que faço. Eu já te falei, trabalho 16 horas por dia, mais ou menos, tranquilamente. Não tem sexta, não tem sábado, não tem domingo. Meu telefone tocou ou mandou mensagem, eu tenho que responder. Eu recebo, em média, mais de 500 mensagens dia. Às vezes eu vou dormir meia-noite, às vezes antes, mas 4 horas da manhã eu tô acordado, e às vezes a pessoa até... Eu sou obrigado a responder, porque se um cidadão manda uma mensagem para mim é porque ele precisa de alguma coisa, ele precisa saber o que está acontecendo. Mesmo que a nossa função não seja essa. Entendi. Mas nós somos um despachante, afinal de contas. O Ed sabe, a gente mora no mesmo bairro, de vez em quando a gente se cruza em alguns lugares, ele vê, nós estamos ali, os próprios amigos sentam para conversar e pedir alguma coisa, para ver alguma situação, algum problema que tem. Enfim, mas voltando ali a essa questão, a internet ela virou uma grande vilã, ela transforma qualquer bandido em um super-herói e qualquer super-herói em bandido em menos de 24 horas. É um clique. É um clique. E quem está sintonizado na internet consegue ter só absorve aquilo que está passando ali. Não conhece o passado da pessoa, não sabe o que ela está fazendo, o que ela deixou de fazer. Hoje, se começar a lançar na internet, que sei lá, que o diabo é uma pessoa boa, daqui a pouco todo mundo vai estar ovacionando o diabo. Porque a coisa toma uma proporção muito rápida. Nós fizemos um vídeo, né, onde eu abri meu coração, quando eu falei do morador de rua, né, que eu disse que o morador de rua, o Estado, e aí alguns interpretam errado, eu disse que o Estado não tem que ficar gastando dinheiro com assistencialismo. O Estado tem que colocar, e quando eu falo Estado é o município também, é o ente federado das políticas públicas. O cidadão morador de rua, se ele está bom, ele tem que trabalhar. Se ele estiver doente, nós temos que dar o tratamento para a doença dele. E se ele for drogado, nós temos que internar e fazer com que o cidadão volte à vida normal. Ele está precisando de socorro. É assim que se ajuda essa pessoa? É assim que se ajuda. Ajudar é não isso. Não é dar almoço grátis todo dia, Cíntia. Não é fácil também, né? Não é fazer isso. Almoço grátis todo dia tá bom, então, não é né? fazer isso, não é dar um lugar para tomar um banho, para depois poder sair na rua. Nós temos um compromisso de colocar o dinheiro na coisa certa. Nenhum de nós aqui ganha nada de graça, nenhum é esse cidadão que vão ganhar. E não é pro mal deles. Porque eu já vi, e assim, ó, eu falo com propriedade, enquanto que você está movido pela droga ou pelo álcool, você está vivendo uma ilusão. Claro. E você não quer sair daquela ilusão. Olha como hoje está a Califórnia, por exemplo. Exatamente. Se a gente for ver o que aconteceu na Califórnia, é um absurdo, porque se deu corda para essas pessoas que se drogavam nas ruas se enforcarem. Isso aí. Hoje o pessoal está morrendo, acho que é fentanil, o nome da droga. Eu estava comentando, eu tive lá com meus filhos em São Francisco. E o crocodile? Eu fiquei apavorada na nossa frente, as pessoas se retorcendo no chão, e tá liberado. E ali tem um carrinho onde as pessoas podem fazer o consumo da droga, assistido, tal. Absolutamente normal e natural, mas ninguém... mas a pessoa não quer, mas não... Como a pessoa não quer? Então eu, enquanto cidadã, também não quero ver as pessoas se drogando na minha frente. Aí fica como? Porque eu também tenho o direito de não querer... Por exemplo, na minha cidade, a pessoa se retorcendo lá por causa da droga. Mas a pessoa tem o direito de usar... Me parece que esses valores todos estão tão invertidos. Vários. Não é que chega a ser assustador. Vários. Vou te fazer uma outra pergunta que eu acho que tem que ser feita aqui nesse momento. A primeira delas é aumento do salário dos vereadores. Queria te ouvir. O que tu quer saber? Deu uma rebordosa, né? Porque quiseram aumentar o próprio salário, vão aumentar o próprio salário, mas não pode, o salário de ninguém aumentou tanto. Queria te ouvir. Tá, ninguém aumentou o salário de ninguém. Para começar, não é o salário dos vereadores que estão lá. Primeiro ponto. Segundo ponto, só se pode aumentar o salário de uma legislatura para outra. Quer dizer, quem virá depois de vocês. Exatamente. Tá. E se você pegar o 31.5, que é constitucional, e aí nós só estamos fazendo aqui uma questão de adequação com o que está na previsão da Constituição. Se você pegar ele, considerando esse ano inteiro e os outros 4 anos e dividir por 5, vai dar 6,5 ao ano. Só que nós não podemos dar anualmente um aumento para os vereadores. Entendi. Só se pode fazer de um mandato para o outro. Pro próximo. E aí é o acumulado. Isso já está acumulado, o aumento dos vereadores recebe somente
como é que chama? Só reposição, né? Tá. O aumento faz muito tempo que não é dado. Então agora foi colocado em pauta e foi feito essa condição. O que se vendeu para a população... É que era um percentual estratosférico. Exatamente, 31%. Isso. 31% de aumento, ninguém ganha isso. Aí, claro, os bocas alugadas, aqueles fanfarrão que não sabe e não tem o que fazer, falam esses... Aí vem aquela história da própria questão que nós estávamos comentando aqui das redes sociais. Mas se você dividir por 5, dá 6,5 ao ano. Que é o que vai acontecer. Obviamente que vai acontecer só na próxima legislatura. Né? Nenhum dos vereadores aqui, que está agora, sabe se vai voltar. Primeiro de tudo, quem vai decidir isso aí é o povo. E não recebe agora. E não recebe nada agora. Nada. Aham. Vai receber se conseguir passar. Inclusive, aqueles que se pagaram, e agora vamos aí falar bem bacana, de gatão dizendo que não queriam no aumento. Pagaram de gatão, receberam o palmo da comunidade, mas se eles se reelegerem, eles não vão devolver o dinheiro. Vão ter direito a E esse... vão ter o direito e vão Entendi. usufruir do direito. Mas para grande maioria agora, eles são os melhores. Não, esse sim. Mas nenhum deles foi contra, nenhum deles falou nada, simplesmente foi lá, fez o voto e foi embora. Então, é muito fácil falar a linguagem do povo. Se você quer se eleger sem trabalhar, agora é dizer assim, economicidade, a cidade não tá boa, falta água, falta médico, vou trabalhar por educação... Isso já acabou. O pessoal tem que acordar e ver quem realmente quer trabalhar pela cidade. Até porque o discurso é fácil, né? Sabe-se o que falar para agradar. Quero ver a prática. É. Falar é muito fácil. Falar é muito fácil. Fazer, É entre que é falar difícil. e fazer tem uma distância... Ter coragem do É. enfrentamento. É Ter isso. coragem do enfrentamento. É ir pra rua, é subir o morro, é escutar a comunidade. Essa é a diferença. E brigar depois para que E brigar essa e comunidade bater. seja atendida. E exatamente. E fazer a cobrança que até chegar na necessidade de ser resolvida. E a nossa sede? A nossa sede, nós tivemos alguns percalços aí no meio do caminho. Sim. Né? Porém, todos os alinhamentos que foram necessários serem feitos foram feitos. Está pronta, projeto pronto. Só não a forma de se fazer agora a licitação, que isso ainda dependeu de umas conversas, porque existe aí um novo sistema, inclusive, que Tribunal de Contas já usa, né, que é, agora me faltou o nome, que é uma parceria pública-privada. Tá. Né? Que ela assegura o quê? Ela assegura agilidade no processo, garantia da entrega da obra, né? E depois, obviamente, o pagamento. Ela é facilitado o pagamento. Obviamente que o empresário que fizer isso vai ganhar o lucro dele, né? Mas aí foge toda a responsabilidade do órgão público que está contratando, né? Certo. Ele passa para essa entidade, através de uma licitação também, né? A questão de análise de preço. E eu ainda acredito que nós vamos dar aí a ordem de serviço para o início da obra. Tem previsão? A previsão está na parte administrativa do município, porque não é a Câmara que paga, tá? Entendi. Quem paga é o município. Entendi. Mas tá tudo se encaminhando Tudo para... encaminhando, tá? Já estamos na reta da bandeirada lá no final. Tá quase. Tá quase. Tá quase. O Almiveira pensa em disputar novas eleições para outros cargos? Ih, o homem ficou sério. Na verdade, eu vou te dizer uma coisa, Cíntia. A primeira coisa que o político tem que ter na consciência dele é que ele não é dono do cargo dele. Lógico. Ele está, né? Ele está, né? E a vontade dele nem sempre é a vontade do povo, Entendi. né? Mas qual é a tua vontade? A minha Qual é o vontade... teu sonho político? Então, a minha vontade é um dia poder comandar a cidade, né? Da forma que eu entendo que deve ser comandada, Certo. né? Não que eu esteja aqui criticando A ou B. Sim. O prefeito que está hoje tem uma forma de fazer, o prefeito anterior tem a outra forma, os outros que vão vir vão ter outras formas, mas eu ainda entendo que eu tenho uma forma diferente de lidar com tudo isso. Eu consigo enxergar coisas onde muitos não enxergam. E às vezes até a gente passa por louco, como já aconteceu com muitos filósofos, muitas pessoas da antiguidade que passaram por louco. Mas eu consigo enxergar que a cidade tem alguns caminhos que podem ser alternados, podem ser mudados. E me bate um sentimento muito ruim quando eu vejo que Blumenau não é comandada, e volto a dizer, nada contra ninguém. Não é comandada muitas vezes aí, há muito tempo, né, não vem sendo comandada
por alguém de Blumenau, né? E eu acho que o amor e o carinho que eu tenho pela essa cidade, e que muitos têm também, obviamente, possibilita de se fazer algo diferente, né? Volto a reforçar, não estou criticando ninguém. Eu estou falando do Almir Vieira e eu vejo que tem várias soluções que podem ser feitas. Tem cronograma para isso, vereador? Tem uma ideia de quando estou pronto, quando que vai ser? Porque esse ano nós temos eleições municipais. Eu vou dizer para ti que eu me preparei a minha vida política, eu nunca quis participar da política, primeiro de tudo. É sério? Nunca quis Jura? participar. Nunca quis participar da política. Queria me aposentar tranquilamente lá no quartel, vivendo as minhas missões, né? Eu fui soldado da ONU, participei de várias atividades no Brasil e fora do Brasil. Queria tocar minha tocada lá, mas um pedido do meu falecido pai me fez que eu entrasse na política. E já que aqui estou, eu quero deixar uma marca boa, né? Então eu digo para ti que o tempo é que vai dizer o momento. A hora certa. A hora certa. O time não é eu que decido, né? Pode amanhã depois acontecer, de vir ou não vir. Mas eu quero dizer para você que eu estou preparado para isso. A minha vida, quando eu estava no quartel, foi me formar no quartel, minha primeira formação. A segunda, por conta de uma necessidade, que daí também passava por um pouco de lazer, era fazer gastronomia. Fiz dentro do quartel. É sério? A primeira turma de gastronomia de Blumenau sou eu. Gente, eu não sabia desse lado. Eu vou fazer 1000 perguntas agora. Agora eu tô descobrindo um lado que eu não conhecia do senhor sério, que não é sério? Que é sorridente? Nem sabe. É sério. Então agora vamos lá. Mas só para terminar, o que eu... Vai. Quando eu entrei no poder público, Tá. Cíntia, a convite, que daí eu fui candidato, porque eu fiz uma promessa antes do meu pai morrer, que ele me pediu para eu ser candidato, eu fiz uma promessa para ele. E eu fiz uma promessa para ele e uma promessa em casa. Olha só. Que eu disse que eu seria candidato para cumprir a palavra com meu pai. Mas se eu não fizesse 1000 votos, nunca mais eu iria falar em política. E, Cíntia, eu não trabalhei nem do lado da minha casa para ser candidato. Só botaram lá o nome do meu pai, o Mário da farmácia, Sim. no meu santinho. Super conhecido, inclusive. Sim. E aí eu fiz 1089 votos. E aí aí, com essa não teve consequência. como voltar atrás. Aí, com essa consequência, me chamaram para assumir a diretoria de obras, temos um trabalho lá, mas aí que começa a vir o bom da pegada. Quando eu entrei para a administração pública, eu fiz uma pós-graduação em gestão pública, para poder entender o processo. Terminei a pós, comecei uma graduação em direito, para poder entender de leis. Me formei em direito, me formei Então, quer dizer, eu hoje, Cíntia... Foi se preparando ao longo do caminho. Exatamente. Se hoje a cidade de Blumenau entender que o Almir Vieira é um nome para prefeito, eu vou de peito aberto, com toda tranquilidade, assumo qualquer risco e eu vou dizer para ti, faço e farei melhor do que muitos que tentaram fazer. Sem medo de errar. Vou falar vou falar uma palavra, te vira, tá? Qual é o teu prato principal, o teu prato predileto, já que é formado em gastronomia? Frutos do mar. Qualquer um? Qualquer um. Fui a nota mais alta dentro do grupo todo. Ó, a gente já sabe quem chamar pra fazer uma paejazinha. Tu não acha? Camarãozinho. Ah, fiz um camarão esse dia, né? Camarãozinho tá caro, só se ele pagar, e nós vamos, né? É mais ou menos isso. Posso falar uma palavra e tu vais me responder com outra palavra? Sim. Pode ser assim? Pode. É que ele tem cara de brabo, daí eu já tenho medo, né? Nada. Então, arrisca? Então vamos embora, vai lá. Música predileta. Raul Seixas. Ó, senti firmeza. Brasil, Meu país. Bolsonaro. Melhor presidente. Lula. Político. Eu ia te dar um presente. Eu posso, ele não pode falar, posso falar. Tá, o Lula é o quê? Político. Político. Janja. Esposa do político. Prefeitura de Blumenau. Alicerce do Vale. Câmara de Vereadores de Blumenau. Nesse momento, a melhor. Família.
Ponto alto. De O vida. pai, Meu herói. um sonho, Comandar a cidade. um medo, Do desconhecido. não suporta, Falsidade. não vive sem Amizade. e o amanhã. A Deus pertence. Fechou. Querido, obrigada. Bom te receber. Pena que tem que ser corrido, porque o homem tem muita agenda. Não dá, né? Obrigada. Sucesso. Obrigado. Viu? Manda um abraço lá para todos os teus parceiros de trabalho. Será Um abração para todos eles. E vamos terminando por aqui, Ed? Vocês se encontram no bairro, né? Sim. Eu já Faz um sei. camarão, ó. Aí vê se me chama, né? Por favor. Obrigada, viu, gente? Um beijo aqui para vocês, tá? Que estão acompanhando aqui o nosso vereador. Vamos terminando por aqui? Pode ser assim? Isso, ótimo. Vamos embora, então. Não esqueça de conferir tudo que a gente faz aqui no nosso YouTube /Jovem Pan Blumenau e de nos ouvir na 88,7 FM, a nossa Jovem Pan Blumenau aqui sempre de portas abertas para vocês. Juízo! Se vocês forem beber, não dirijam. Cuidado, suas pragas, que aí todo fim de semana tem um monte de ocorrência porque vocês não têm juízo nessa cabeça. Beijo, tchau.